pouco sobre o que tem faltado nesse time. No ano passado, muitos de seus jogadores, e até mesmo jogadores da seleção brasileira, falou muito sobre você trabalhar. O técnico que mais trabalha, o Fluminense é o time que mais treina. Hoje, nessa temporada, o torcedor não tem acesso aos seus treinos diariamente. Eu quero saber o que tem faltado para esse time decolar depois de 6 jogos sem vencer. No último jogo contra o Botafogo, já teve um questionamento parecido. A gente precisa melhorar em muita coisa. E de fato a gente trabalha muito mesmo. Eu acredito muito no time, acredito muito nos jogadores, para a gente se ajustar e sair dessa situação péssima que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar trabalhando para buscar soluções. É isso. Luiz, aqui, por gentileza. Claro que você acabou de responder que a parte técnica não está te agradando. Não é a primeira vez que você se manifesta desta forma, né? Tentar encontrar soluções, tentar se reinventar no sentido de que as pessoas te entendam melhor, né? Ou a tática que você costuma passar. Deixa eu só lhe perguntar, você como psicólogo também e como gestor de grupo, você percebe um grupo dividido? Com toda sinceridade, dividido não no sentido de um não dar com o outro, enfim e tal, mas, sabe, de ter cabeças diferentes, pessoas diferentes que chegaram ao patamar, chegaram ao estágio, ganharam, conquistaram, mas agora tem alguma coisa externa que possa estar atrapalhando? Não, muito pelo contrário. O que o time tem de bom é um time extremamente unido e está passando por uma dificuldade. Muitos elementos que a gente já mencionou em outras entrevistas, esses 6 meses do ano, a gente está jogando muito abaixo do nível que a gente, de maneira geral, do nível que a gente deveria jogar. Mas o que você questionou, no fundo, é um dos pilares centrais positivos do time, e é daí é onde eu acredito muito que a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de jogar e poder sair dessa situação. Boa noite, Diniz, Lucas Mal da Litoral News. Eu queria perguntar sobre a partida de hoje, principalmente, qual é a sua análise do jogo de hoje. O Fluminense só foi finalizar a primeira bola mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, um time que teve pouquíssimo volume, o time ainda mais no Maracanã sempre foi muito forte na parte ofensiva e hoje teve muita dificuldade para criar oportunidades. Eu queria saber sobre você, a análise do jogo de hoje e a dificuldade do Fluminense até em criar jogadas. A gente fez uma partida abaixo na parte de criação, estava seguro defensivamente, a gente não tinha sofrido nada praticamente no primeiro tempo, estava de fato com dificuldade de criar. O principal motivo para isso perguntar é a queda de confiança que o time tem pelos resultados adversos, todo mundo querendo acertar e a gente errando tecnicamente muita coisa que a gente não costuma errar. E se a gente erra tecnicamente, muito passe, o time não consegue desenvolver para poder chegar na frente e criar a situação de gol. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar, a gente já está trabalhando nisso, para garantir que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, de coesão na hora de jogar e saber passar por esse momento. E como eu disse anteriormente na pergunta do seu colega, a parte que mais confio no time é a capacidade desse time se juntar e fazer coisas difíceis. Boa noite, Diniz, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Diniz, à beira do campo hoje, eu consegui perceber o movimento da torcida de acordo com a saída de bola do Fluminense. Quando o time tocava para frente, aplausos. Quando tocava para trás, vaias. A todo momento, então, no momento que chegaram a levantar uma faixa para um recado para os jogadores, aí ela foi abaixada, levantada. Primeiro, você está aberto a uma mudança na saída de jogo, na maneira com que o Fluminense sai. E segundo, eu queria que você, como uma pessoa que é próxima ao Germancano, falasse um pouco como é que ele está se sentindo, tendo em vista que 2022, final do primeiro semestre, ele fez 21 gols, 2023, primeiro semestre, ele terminou os 6 meses com 25 gols e estamos agora na metade do 6º mês de 2024 e ele tem 5 gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e desse movimento da torcida que hoje não vem em grande número.
Sobre o Cano, ele também está passando por um momento difícil com o time, era acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que eu cheguei aqui. Ele viveu um apogeu da sua carreira até agora, o ano passado. E quando a gente volta, quando acontece esse tipo de evento, é sempre mais difícil de retomar. Ele está se esforçando ao máximo. É um jogador que a gente acredita muito e ele está lutando para poder readquirir a melhor forma. Teve um problema que voltou um pouco, todo mundo voltou por conta da nossa temporada do ano passado, um pouco de atraso, aí logo ele voltou, ele estava começando a entrar em forma, teve um problema no joelho. No jogo de juventude ele sentiu um pouco o adutor e o Cano praticamente, até então, desde que eu estou aqui, ele não ficava fora de treino nem de jogo nenhum. Então estava tudo decidido também um pouco mais fácil para ele. Mas a gente é um cara que a gente é muito grato por tudo, é um grande ser humano, de dedicação. Então a gente tem que continuar lutando e lutando junto. Em relação a esse movimento para mim não é um movimento novo. Tua pergunta ela tem uma certa pertinência, mas é uma coisa que o jeito do time jogar, é que você não é a torcida, né? Você é um cara que está no meio do futebol, você é um jornalista e está fazendo a pergunta, assim, a torcida ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, a torcida do Fluminense, se ela vaiar do começo ao final do jogo, se ela me xingar, e ela está certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. E eu tenho uma frustração nesse momento muito grande por não entregar para a torcida o que a torcida merece. Independe do que vai acontecer para frente. Eu tenho um carinho enorme pela torcida do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu estou fazendo. E tudo que eu busquei na minha vida, o jeito de jogar, está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. Por isso que está sendo questionado. Oi? Você quer perguntar mais? Você acha que está na hora de mudar? Você perguntou de novo para mim. Desde que eu comecei minha carreira, essa pergunta que você fez está achando uma novidade. Desde que eu comecei minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. É o tipo de pergunta que talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. Você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Eu já falei muitas vezes. Então você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim, quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, né? Você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é o problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde, não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio, nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista e ficar debatendo. Parabéns. Diniz, Bárbara Mendonça, Direto.Globo aqui atrás, estou escondido. Você falou um pouco sobre reações da torcida e tudo mais. Na reação ao gol do Ganso, você vê aquele movimento dos jogadores indo na sua direção, para quem está de fora dá aquela sensação de que o grupo está unido, que você tem aquele respaldo dos jogadores, né? Tendo em vista o que você vivencia com os jogadores no dia a dia, como é que funciona para você, de certa forma, tentar blindar o elenco? Não sei se blindar é a melhor palavra, de certa forma, mas blindar o elenco levando em conta que, ainda que seja um elenco que aparenta estar unido, o que se ouve das arquibancadas são vaias, são xingamentos, enfim. O elenco não aparenta estar unido. O elenco ele é unido. Ele não se desfaz porque está recebendo vaia e não está jogando mal porque é desunido. Está jogando mal por outros motivos. Vou repetir. O que dá mais perspectiva para o Fluminense é que é um time unido que sabe passar por momentos difíceis. Do mesmo jeito que conquistou uma coisa inédita,
está passando um momento bem difícil e eu acredito muito que vai sair desse momento e vai se fortalecer. Aqui. Diniz, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou até em falta de confiança do elenco e você é um cara que se preocupa bastante com a questão mental. Você reage, por exemplo, à atitude, por exemplo, do seu capitão, Felipe Melo, que no final teve até uma agressão ali a um profissional do Atlético Goianiense. Como você lida com isso para a sequência da temporada, num momento tão tenso que o Fluminense tem vivido atualmente? Eu lido bem com isso. O Felipe é um cara assim que tem uma relação extremamente positiva com ele. É um cara que tenta defender o clube. Eu não vi o lance em si. E se ele errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar, para fazer as coisas, e se for de falta de confiança, é normal ter falta de consciência quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeita e começa a vaiar, mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem, é o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça. Bom, vou fazer um aspas aqui, que ao meu ver é importante para esse jogo. O Felipe Melo, até então, antes de sair, estava sendo o melhor do time. E isso é complicado. Não por ser o Felipe Melo, mas pela posição dele, né, de zagueiro. Quando num jogo você tem um zagueiro como o melhor em campo, isso na minha visão, que era o que parecia para mim ali, o que estava para mim sendo claro, né? Parecia que era o único que estava assim ligado no jogo, disposto a ganhar. O restante do time, enfim, eu acho que tem alguma coisa estranha, alguma coisa, eu não vou dizer que é alguma coisa errada, mas assim, um desligamento do jogo, uma coisa assim feita automaticamente, né? Sem se dar conta ali do momento, da melhor opção, sabe? Parece que o time está jogando assim, por jogar. É essa a impressão que eu estou tendo. E já quero adiantar aqui uma questão que, pelo que eu tenho visto, não é só o Diniz. Ele tem sim, na minha visão também, uma, digamos, entre aspas, culpa. Não gosto muito dessa palavra culpa, mas ele tem sim, porque ele acredita na questão do jogo dele e insiste nisso. Eu já falei isso em vídeos anteriores, que ele precisa de variações, virada de bola, o time pressionar mais o adversário lá no campo deles, coisa que o Fluminense não faz. O Fluminense dá muito espaço, o Fluminense dá muita oportunidade de contra-ataque, toda hora. No jogo contra o Botafogo já foi assim, hoje de novo. Quantas vezes nós vimos adversários sair na cara do gol do Fluminense, né? Isso, na minha visão, né? Não sou técnico de futebol, não sou um entendedor assim, analista, mas o Fluminense nunca pressiona a saída de bola do adversário, assim como o adversário pressiona a saída de bola dele. E o adversário, quando tem facilidade de sair jogando ou de roubar a bola numa tentativa de ataque do Fluminense, quando o time fica muito concentrado num setor só do campo, abre espaços para contra-ataques, e isso aí eu já comentei, enfim.
Tem outros elementos acontecendo, eu já falei para vocês em algumas entrevistas, não foi só na última. A gente está aprendendo a promover com as coisas que a gente mesmo conquistou no passado. Foi o vice-nete da Libertadores, esse ano ainda conquistamos a Recopa, e o time está oscilante e nesse momento oscilando muito para baixo. É uma questão da gente trabalhar em todas as frentes para achar o prumo, achar a melhor maneira de encarar esse momento e reconquistar a confiança com os treinamentos, com os jogos. Boa noite, Fernando. Caio Bola Trivela. Queria te perguntar um pouco sobre coisas que você já falou no passado. Você costuma sempre falar com o torcedor, da mesma forma que você falou agora, com uma relação de carinho, já falou em outros momentos que é uma relação de simbiose. E você sempre falou que a torcida ajudava muito o Fluminense e que ela também vinha ao estádio porque o Fluminense jogava bem. Isso trazia o torcedor para o estádio. Isso está acontecendo ao contrário. O Fluminense não tem jogado em 2024 e a queda de público tem sido vertiginosa. Dá para ver a diferença de público. O quanto isso afeta, quanto pesa para o time, o fato do torcedor estar em menor público no estádio e o comportamento do torcedor tem sido diferente nesse momento de irregularidade do Fluminense em 2024. Obrigado. Cara, não dá para falar assim o quanto pesa. É claro que é muito melhor quando o time está jogando e a torcida está apoiando, mas não tem como nesse momento, pelo aquilo que a gente está apresentando, a torcida encher o estádio e não questionar o time, me questionar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que saber entender. Seria muito melhor se a gente tivesse vivendo um outro momento, o estádio estivesse cheio, a gente jogando melhor. Mas não é essa a realidade. E o time precisa melhorar. Um problema do Fluminense não é a torcida. O problema do Fluminense é o time. Então o time tem que melhorar para a torcida poder voltar e nos incentivar como fez desde quando eu cheguei aqui, e nesse momento não está fazendo, e eles têm direito, têm razão de se sentirem magoados e não se sentirem bem representados dentro do campo, porque a gente está devendo para a torcida. Bom, para encerrar aqui, já está muito repetitivo, só algumas observações, né? Eu não gosto de detonar jogador, mas o Alexander hoje foi um completo desastre, né? A gente fica chateado porque ele é um bom jogador, a gente tem muita confiança nele, mas ficou claro, né, que não há um substituto para o André no time do Fluminense que possa estar dando ali segurança e qualidade no meio campo. E tem também a questão do John Arias, que o Fluminense com o John Arias é um time, mesmo quando ele joga mal, ele é o melhor do time. E são dois desfalques assim muito marcantes, assim, que mexem muito com o poder do time, né? Enfim, a gente agora, nesse momento, a gente chegou à conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, que tem que se fazer de tudo para não perder esses dois jogadores, pelo menos neste momento. Enfim, é um momento complicado, é um momento difícil, mas não podemos também estar apontando só o Diniz como culpado. Eu vejo o time também muito disperso em campo, errando muitos passes e, como eu falei, né, não parece que está jogando um jogo, parece que está jogando um coletivo. Enfim, vitória Fluminense, vamos ver se a gente vira essa situação aí, porque tá feia a coisa.